Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Abri-nos, ó Senhor, o coração para ouvirmos a palavra de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Ciro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muitos, muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chegamos em Gênesis na parte da serpente, aquela que é o diabo. Vejam como é astuto. A primeira pergunta que ela faz é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? Como isso é muito comum, né? Esse verde para colher maduro, sempre né? Para chegar. Talvez aqui ela quisesse, ela nem tivesse tanta certeza do qual era o pedido que Deus tinha feito. Ela só jogou. Aí vem a inocência, o diálogo com a serpente. O que seria o diálogo com a serpente hoje? Brincar com a tentação. Não brinquem com a tentação, ok? Não brinquem com a tentação. Se você descobriu que você é fraco em um aspecto, corra, seja humilde. Não tente testar a sua força. Isso é muito importante. Por exemplo, um alcoólatra. O alcoólatra não deve brincar com a tentação do álcool. Dialogar. Vai cair. É melhor que se afaste completamente. Pessoa que tem tendência ao adultério. Não, agora eu acho que eu estou bom. Né? E geralmente vem as quedas na igreja, são maravilhosas, né? Porque tudo tem um fundo espiritual. Não, eu estou sentindo que aquela menina precisa de ajuda. Estou rezando com ela, padre. Estou ensinando o catecismo. Sempre vem aquele fundinho de desculpa espiritual. Mesmo com padre, né? Padres que às vezes vão nas casas de mulher casada, mas para ensinar a vida espiritual. O que geralmente acontece? A queda. Não se brinca, não se dialoga com a serpente. Ela sabe mais do que nós. Ela é um anjo caído. É astuto. A chance de você cair é muito grande. A pessoa que tem tendência cleptomaníaca de roubar, não se aproxime de objetos ou de dinheiro. Tire o olhar. Sempre fuja da tentação. Não se dialoga. Aqui Eva dialogou com a serpente. E disse: não,
podemos comer da árvore, mas do fruto que está no meio do jardim, disse: não comais, nem sequer toqueis, ao contrário, morrereis. E a serpente continua, né? Não, vós não morrereis. Olha, continua o diálogo com o demônio. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses. Esse é o pecado original. O pecado original é nós querermos ser deuses. Por isso que o mundo está do jeito que está. Todo mundo nasce assim. Até São Francisco de Assis. Esse desejo de ser o melhor, o mais bonito, o mais amado, o mais importante, o que todo mundo depende dele. Isso está no nosso ser humano, no gênero humano. É bom todo mundo já saber disso. Nós já temos essa tendência natural. Ah, mas e quando a gente é batizado? Santa Catarina de Sena dizia: o pecado original é uma ferida enorme. Quando você é batizado, essa ferida se transforma numa cicatriz. A cicatriz se chama concupiscência desordenada. Ou seja, nós, com o pecado original, houve uma ruptura com Deus. Aqui o homem não podia ir mais para o céu, porque queria ser Deus, não pode ter dois deuses. Com o batismo, nós fomos reconciliados com o céu, com Deus, mas a cicatriz de querer ser Deus continua. Ela continua após o batismo. Ou seja, nós vamos ter que lutar contra isso até a morte. Como é que a gente luta contra querer ser Deus? De joelhos. Dificilmente quem está de joelhos se considera Deus, né? É quem não se prostra que quer ser Deus. Quem faz adoração dificilmente tem o desejo de ser Deus, porque está prostrado diante de Deus. Quem vem à missa, os sacramentos são aqueles que vão ser os remédios para esse nosso desejo de ser Deus. Mas todo mundo tem. O prazer desregrado, querer ter um prazer infinito, como nós vamos ter no céu, que depois se transforma num vício, numa escravidão. Porque os prazeres celestiais são virtuosos, mas os prazeres da carne viciam. Tudo vicia. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Colheu o fruto, comeu e deu ao marido. Então os olhos se abriram e, vendo que estavam nus, teceram tangas. Aqui, os padres da igreja e alguns agora que fazem essa teologia do corpo, dizem que naturalmente o nosso corpo, todo ele é de doação, como a Trindade, certo? Com o pecado original, no egoísmo, a vergonha nasce por quê? Porque fere essa naturalidade da doação e você retém para si. Agora, aquele corpo que tinha uma linguagem de doação se torna egoísta. Por isso a vergonha, você retém para si a sexualidade. E depois a gente sabe o que aconteceu depois. Uma sexualidade desregrada, poligamia, né? Então aquilo que era para ser doação se transforma também em um ato que pode ser egoísta, de buscar só o prazer. Isso dá a vergonha. É uma esse desarranjo corporal
da linguagem corporal humana. Ao invés de ser de doação, se transforma de utilização do outro. E por isso se retém, se afasta. Antes não tinha vergonha, porque se doavam naturalmente como a Trindade, é imagem e semelhança da Trindade. Agora rompeu essa imagem. Não é? Hoje nós podemos restituir a semelhança através das virtudes da temperança, da pureza, no matrimônio em doação. O que o demônio fez? Criou métodos contraceptivos dentro do matrimônio, para continuar, mesmo no matrimônio, não ser doação, ser utilização do outro. Sim, vai, né? No Evangelho, nós temos esse momento de encontro com o cego e mudo, que também tem um cunho espiritual. É impressionante, quem não tem Deus, por mais que tenha doutorado, é impressionante a tapadice, a falta de sabedoria. É cada discussão que eu já vi doutores PhD fazer com a vida, com os valores, que se parece assim, não, esse cara nunca não aprendeu a ler ontem. A cegueira, porque as paixões cegam a razão. Aquilo que está subindo do corpo, deixa... Quem que foi o santo? Que outro dia eu estava lendo um texto, que disse que a nossa razão é como o mar. Todo o mar está transparente, parado, você vê o fundo. A razão é a razão da reta razão. Mas quando vem a tempestade, as paixões, você não vê nada. Entende? É assim. Isso foi também a justificativa de João Paulo II para a queda dos anjos. Por que os anjos caíram se eles têm um intelecto puro, se eles são inteligentíssimos? Porque esse orgulho de amar mais a si mesmo cega a razão. Não são paixões corporais deles, mas o orgulho cega. Então aqui, não ouvir e não falar pode ser um sinal desse orgulho. Esse orgulho nosso. E Jesus chega, entra em contato com ele, afastou-se, cuspiu. Jesus gosta de fazer algumas coisas, de usar de algo material. Por quê? Aqui seria uma prefiguração. O que a gente usa geralmente de material que tem um sinal eficaz da graça que é sobrenatural? O sacramento, não é? A gente usa água, não é? Óleo. Não é verdade? A gente batiza, usa água, mas é algo totalmente sobrenatural. Aqui também, a saliva é como se fosse o material do sacramento. De um contato. Ele já mostra que está ali junto dele, mas que vai continuar no mundo como sacramentalmente. Quando a gente faz os ritos que a igreja pede, com a intenção da igreja e com os ministros corretos, aqueles atos se transformam em sinal eficaz da graça que vem do alto. E diz, efatá, abre-te. Então, a gente abre os ouvidos, assim como cai as escamas de São Paulo. A vida espiritual nos dá uma visão de mundo mais ampla, um entendimento do sofrimento, por que está sofrendo, por que o outro sofre. Não quer dizer que a gente não sofra, a gente só tem um entendimento, sabedoria, inteligência. Nós temos a fortaleza para suportar tudo. Então, a vida espiritual nos abre para valores e conhecimentos inimagináveis. Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Que Jesus cada vez mais abra os nossos olhos, nossos ouvidos, e que a nossa língua só fale coisa boa para edificar, para evangelizar. Assim seja.